Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui pelo canal Explicando a Fé Reformada. E dessa feita, gente, nós vamos continuar falando sobre a doutrina do pacto de obras, né? Alguém perguntou, né, como nós reformados entendemos o pacto de obras, né? Como nós presbiterianos entendemos o pacto de obras, né? Essa é uma pergunta muito comum. Mas aí nesse percurso surge uma pergunta que fica subentendida porque nós explicamos como se dá a estrutura do pacto. Em Adão, nós vimos a providência divina em relação à condição física de Adão, né? E também vimos a providência divina no pacto de obras na condição espiritual de Adão, ok? Agora nós vamos trabalhar com o conceito inicial, o que é pacto, né? O que é pacto? Veja, a ideia bíblica de pacto, ela deriva de uma palavra hebraica que é a palavra berite, e ela é encontrada de maneira preliminar naquele encontro que Deus estabelece, aquele pacto que Deus estabelece com Noé, que geralmente os teólogos vão chamar de pacto da criação, né? O pacto da criação, o pacto que Deus fez com Adão, né? Quando ele decide construir a arca, né? Ele decide destruir a humanidade e pede para Noé construir a arca, e ali você tem o pacto que nós chamamos de pacto noético, ou pacto da criação, por assim dizer. Ok? Então esse é o primeiro ponto a ser bem estabelecido, que é o uso da palavra pacto ali nessa questão do pacto, né? O interessante nessa discussão pactual é que o pacto, o pacto das obras, ele tem sido dividido ou nomeado de duas formas, né? Pacto de obras ou pacto de vida. Alguns teólogos preferem colocar pacto de vida em vez de pacto de obras, né? Embora isso seja notoriamente interessante, eu prefiro usar o termo pacto de obras, ok? Muito bem, e o que é o pacto? O que é o pacto? O pacto é, segundo algumas definições, é um acordo entre duas partes iguais. A gente vai chamar isso de pacto bilateral. Essa noção de pacto bilateral, uma noção inclusive discutida pelo Berkoff lá na sua sistemática, né? Que chama de Berkoff, ele vai mencionar esse fato, né? Porém, na verdade, o pacto ele é uma soberana divina disposição de administração. A ideia é que o pacto ele não é bilateral, mas ele é unilateral. Ou ele é moniplerêutico na linguagem de Berkoff, ou diplerêutico também, como Berkoff usa para descrever essa noção, né? Ou seja, na qual na sua incepção, determinação e também no seu pleno cumprimento está baseado naquilo que Deus de fato coloca para nós, né? O Dr. Palmer Robson, no seu excelente estudo que ele vai fazer sobre a doutrina do pacto, chamado Cristo dos Pactos, ele define pacto da seguinte maneira. Ele diz que o pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Então, o que é pacto? Pacto é uma aliança de sangue soberanamente administrada, segundo o conceito do Dr. Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, né? Onde Deus ele entra em pacto, um relacionamento pactual com o homem, né? Com os homens nesse caso, e soberanamente ele institui a vida e a morte através do sangue, né? Então, quando você estuda a teologia do pacto, você descobre que na teologia da aliança você vai encontrar um elemento fundamental, que é a ideia de que Deus é soberano na relação pactual com este homem, ok? E aí é interessante, o pacto ele é um pacto de sangue ou um pacto de vida e de morte soberanamente administrado, ou seja, ele envolve, a relação dele é vida e morte. Se você obedece, você tem vida; se você obedece, você recebe o castigo da morte. Há alguma graça no pacto de obras? O Dr. Joe Bick, no seu livro Teologia Puritana, ele menciona o pacto de obras na concepção puritana e vai dizer que sim, há uma graça lá no pacto de obras feito com Adão. A terminologia que nós encontramos em todo o Antigo Testamento traduz a expressão, né, a expressão fazer um pacto, é literalmente cortar um pacto, cortar uma aliança.
o conceito original, o conceito de inauguração, né, por exemplo, do pacto abraâmico, né, que é tanto uma relação no sinal interno, aponta a sua intimidade da prática, e também introduz o conceito de cortar uma aliança, cortar um pacto, né? Ou seja, assim como o leitor bíblico vai ler a Escritura em Gênesis capítulo 15, verá de fato essa ideia de pacto. O que acontece em Gênesis 15, né? Você deve lembrar que quando Abraão ele é revelado a promessa da grande descendência, é dito a ele que ele deveria pegar os animais, cortar no meio, ele corta os animais no meio, criar um corredor, uns animais de frente para o outro, e naquela cultura, a pessoa que assim o fizesse deveria passar no meio para garantir que cumpriria as exigências do pacto, tanto da obediência quanto na desobediência. A vida e morte estavam ali entrelaçadas, dizendo assim, olha, e você passava, se você não cumprisse aquele pacto, aquilo que foi feito com aqueles animais seria feito com aquele que firmou o pacto. Curioso nessa passagem é que Deus ele não permite que Abraão passe por ali, mas ele mesmo passa na imagem, na figura de um fogaréu, dizendo assim que ele é quem vai manter a aliança, e que foi feito com os animais será feito com eles se não cumprir a promessa que havia feito Abraão da terra, a promessa da terra e a promessa da descendência. Essas são as duas promessas fundamentais ali de Gênesis capítulo 15, ok? Esse é um ponto muito interessante que nós temos dentro da definição de aliança, né? Aliança é exatamente isso. Um outro detalhe interessante é que nós temos também na história de Israel a ideia do pacto, novo pacto, novo acordo. Jeremias 34 vai falar dessa linguagem. Então, aqui indica que Gênesis 15, ele produz o elemento suficiente para a gente analisar pacto lá na frente. Esse é o ponto fundamental que nós temos, né? Então, Deus simbolicamente passa no meio daqueles animais cortados no meio, e o resultado deste cortar o pacto aponta o simbolismo de que a pessoa completa de Deus pactua-se com Abraão, com o homem, dizendo que se ele não cumprisse aquelas exigências do pacto, o que seria feito com ele? O próprio Deus morreria. Então aqui nós temos uma referência drasticamente em Jeremias 34, versículos 18 a 20, né? Onde os líderes de Israel são vistos como transgressores do pacto e que quebraram a aliança, né? E seria sangue por sangue no pacto que é envolvido na comunidade, vida e a morte como sendo suas consequências. Então, o pacto ele tem a ver com vida e morte. Não é apenas um pacto de vida, mas é um pacto de vida e morte. Pacto de obediência. Adão, você obedece, você tem vida. Adão, você desobedece, você morre. Um detalhe que se destaca também é sobre a questão se lá em Adão, né, se lá em Gênesis havia de fato um pacto, né? Oséias vai dizer que sim, que eles transgrediram o pacto como Adão, ok? Então, nós vamos ver na próxima aula, né, as partes constituintes do pacto de obras. O pacto de obras será examinado nesses detalhes, ok? Se você está conosco seguindo essa jornada no pacto de obras, seja bem-vindo, Deus abençoe você, Deus estenda a graça sobre sua vida, e a gente se vê na nossa próxima aula falando sobre o pacto de obras examinado. Ele será examinado para nós estaremos estudando as partes constituintes deste pacto, quais são as obrigações, quais são as estipulações, o que está inserido e a sua continuidade como condição pactual para a vida do homem como um todo, ok? Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz 3 coisas, né? Comenta, curte e compartilha. Deus abençoe, nos vemos na próxima aula tratando sobre o pacto.